O que significam as expressões ressurreição de vida e ressurreição de julgamento? Olá, pessoal, tudo bem? Eu já fiz um vídeo em relação a esse assunto, mas muitas pessoas continuaram com dúvidas. Então eu decidi explicar o assunto de novo de uma forma agora mais clara. Façamos então a leitura do texto de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, que é o texto de análise neste vídeo, na tradução do Novo Mundo, 1986. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida, os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Pois bem, então antes de eu começar essa análise linguística, eu preciso explicar uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam. As palavras têm definições precisas, mas dependendo do contexto onde a palavra grega está inserida, ela pode assumir uma referência diferente do significado raiz da palavra. Então, repetindo, cada palavra grega tem um sentido, ou seja, tem uma tradução literal para português. Por isso que as traduções da Bíblia são diferentes umas das outras, porque algumas traduções são mais literais e outras são mais parafraseadas. A tradução do Novo Mundo de 1986 ela é literal. Já a tradução do Novo Mundo de 2015 não é literal. Então, até onde é possível, até onde é permissível para que o sentido original do texto se manifeste ao leitor, os tradutores da tradução do Novo Mundo de 1986 optaram por manter uma regra. Claro que tem exceções, porque às vezes o contexto não permite isso. Mas, em geral, tem essa regra. Para cada palavra grega específica, existe uma palavra ou expressão em português, e em inglês também, específica, e essa palavra ou expressão vai ser repetida cada vez que a palavra grega aparecer no texto. Isso é uma tradução literal. Por que é que os tradutores da tradução do Novo Mundo de 1986 tiveram essa ideia? Porque quando o leitor ele vê uma palavra específica em português, ou em inglês mesmo, como, por exemplo, a palavra que vem do grego, krisis, que significa julgamento. Essa palavra aparece 48 vezes nas escrituras gregas. E muitas traduções da Bíblia vertem essa palavra às vezes por juízo, às vezes por julgamento, às vezes por condenação, às vezes por acusação. Mas a tradução do Novo Mundo 1986, com algumas exceções, vai traduzir quase sempre a palavra crisis por julgamento. Por quê? Porque é uma tradução literal. E isso ajuda o leitor, por meio do estudo pessoal, a entender que quando ele lê a palavra julgamento, ele vai saber que a palavra crisis do grego está sendo usada. Isso aproxima o leitor ao texto original. Mas por que é que existem algumas exceções? Porque depende do contexto. E às vezes, por causa do contexto, os tradutores entendem que outra palavra se adequaria melhor para transmitir o sentido original do texto. Pessoal, tá claro até aqui? Se não tá claro ainda, assista de novo ao vídeo. Pois bem, então vamos ver em português o sentido da palavra julgamento. Segundo o dicionário de Aurélio, julgamento significa ato de julgar, sentença, decisão, apreciação, exame, audiência. Este é o sentido da palavra julgamento em português. E às vezes, em grego, também significa isso, a palavra crisis. Então, julgamento é a tradução literal da palavra crisis. Mas, dependendo do contexto, a palavra crisis, julgamento, vai assumir outra referência. Ela vai deixar de se referir ao ato de avaliar e vai passar a se referir exclusivamente a um tipo específico de julgamento, um julgamento condenatório, condenação. Então, existe uma relação entre julgamento e condenação. E em alguns contextos, a palavra julgamento do grego, crisis, não vai se referir a avaliar, mas exclusivamente a condenar. E a gente faz isso até mesmo em português. Por exemplo, quando alguém faz uma sujeira muito grande com você, a pessoa passa a perna em você, ou faz algo moralmente abominável, e as pessoas dizem, você não vai escapar do julgamento de Deus. O que a gente está querendo dizer com isso? Que Deus vai avaliar a pessoa? Não, que ele vai condenar a pessoa. Então, mesmo em português, às vezes a gente usa a palavra julgamento com sentido de condenação. E nas escrituras gregas cristãs, a palavra crisis várias vezes tem essa conotação, tem essa referência. E por causa desta conotação negativa da palavra crisis em alguns contextos, muitas traduções da Bíblia, ao invés de traduzir crisis de acordo com o sentido dela, que é julgamento,
vão traduzir em alguns contextos, ou em vários contextos, a palavra crisis por condenação, de acordo com a referência da palavra no contexto. Já a tradução do Novo Mundo, 1986, a via de regra, traduz crisis por julgamento em quase todas as referências. Entendeu a diferença? Se você não entendeu, pause o vídeo e assista de novo. Pois bem, então agora a gente vai ler alguns textos e eu quero fazer uma espécie de interação aqui com você. Nós vamos ler versículos onde a palavra crisis do grego aparece, traduzida por julgamento, e você vai tentar discernir a referência da palavra, se ali a palavra julgamento se refere à condenação ou à avaliação, tá bom? Beleza? E depois você pode colocar nos comentários quantas vezes você acertou a resposta, tá bom? Vamos lá então. Primeiro texto é Mateus 23:33, que diz assim: serpentes, descendência de víboras, como fugirão do julgamento da geena? Agora, de acordo com o contexto, você responda. A palavra julgamento aqui se refere à condenação ou à avaliação? Pause o vídeo e responda. Você respondeu? Anote a sua resposta então. Você tem certeza? Está certo disso? Tô parecendo o Silvio Santos aqui, né? Você está certo disso? Não prefere pular? Pedir ajuda às cartas? Deixando a brincadeira agora de lado, a resposta correta é condenação. Vamos para a pergunta 2 então, e a gente vai ler Judas, capítulo 1, versículo 9. Só tem um capítulo mesmo. Diz assim: mas quando Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir um julgamento contra ele com insultos, mas disse: Jeová o censure. Pergunta: julgamento aqui se refere à avaliação ou à condenação? Pause o vídeo e responda. A resposta correta é condenação. Pergunta número 3, leia comigo Judas, versículo 6, um pouco mais acima aí dessa leitura que a gente fez. Diz assim: e os anjos que não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta, ele reservou em correntes eternas e densa escuridão para o julgamento do grande dia. Pergunta: julgamento aqui se refere à condenação ou à avaliação? Pause o vídeo e responda. A resposta correta é condenação. Pergunta número 4, leia comigo João, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: contudo, mesmo que eu julgue, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas o Pai que me enviou está comigo. Pergunta: julgamento aqui se refere à condenação ou à avaliação? Pause o vídeo e responda. A resposta é: parece ter o sentido de avaliação, mas não dá para eliminar completamente a ideia de condenação, porque Jesus também poderia dizer, a minha condenação é verdadeira, mas o contexto aqui abre margem para essas duas interpretações. E agora, para a pergunta 5, que vai ser a última, nós vamos ler o texto de João, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: então esta é a base para o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a escuridão em vez da luz, porque as obras deles eram más. Pergunta: julgamento aqui se refere à condenação ou a uma avaliação? Pause o vídeo e responda. Você está certo disso? A resposta correta é condenação. Pois bem, então você percebeu aqui pelos textos que eu citei que a maioria, e não é a maioria tipo assim 60%, é a esmagadora maioria das vezes em que a palavra crisis, julgamento do grego, aparece nas escrituras gregas cristãs, o sentido claro do contexto é condenação. Pois bem, então agora a gente volta lá para o texto de João capítulo 5, versículos 28 ao 29. E ali Jesus fala que aqueles que fizeram coisas boas sairão dos túmulos memoriais para uma ressurreição de vida. E aqueles que praticaram coisas ruins ressuscitarão para uma ressurreição de julgamento. Qual é o sentido da palavra julgamento aqui nesse contexto? Será que essa palavra se refere a uma avaliação ou a uma condenação? Com certeza, ressurreição de julgamento aqui se refere à ressurreição de condenação. A palavra julgamento aqui não se refere a uma avaliação,
mas há uma condenação à morte de novo. Por isso que o livro de Apocalipse fala da segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte é a pessoa que nasceu nesse mundo, né? Ela morreu e durante o milênio ela é ressuscitada na terra, mas no final do milênio ela é condenada novamente à morte. Ou seja, ela recebeu a ressurreição, mas ao invés de receber a vida eterna após a ressurreição, a pessoa é condenada por Jesus Cristo novamente à morte. E lá no livro de Apocalipse, isso é descrito como sendo a segunda morte. Mas se você é um cristão genuíno, você vai se perguntar, tá, mas qual a base para você dizer que julgamento aqui se refere à condenação? Essa é uma pergunta justa que deve ser feita. Eu vou mostrar 4 argumentos aqui que provam categoricamente que julgamento aqui se refere à condenação. Não existe a margem para outra interpretação aqui. Tá bom, pessoal? Então, os 4 argumentos são estes. 1. Referência cruzada com Daniel 12:2. 2. A antítese do contexto imediato. 3. A antítese da última referência da palavra julgamento. E 4. A coerência teológica. Vejamos o primeiro argumento, que é Daniel 12:2, como referência cruzada ali de João capítulo 5, versículos 28 e 29. Para você entender o que é referência cruzada, é como se a Bíblia se conversasse entre si, porque a Bíblia tem um só autor, que é Deus. Então, sendo a Bíblia inspirada por Deus, as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. Em outras palavras, em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus cita, por assim dizer, ou parafraseia a profecia de Daniel. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a desonra e o desprezo eterno. Então note que a profecia de Daniel apresenta 2 tipos de ressurreição, uma para a vida eterna e outra para o desprezo eterno, assim como Jesus apresentou. Jesus falou ali em João capítulo 5, versículos 28 e 29, que aqueles que fizeram coisas boas terão uma ressurreição de vida, ou seja, de vida eterna. E aqueles que praticaram coisas ruins terão uma ressurreição de julgamento. E isso corresponde àquilo que Daniel chamou aqui de desprezo eterno. Entendeu o ponto? Então, por esta referência cruzada, a gente consegue ter certeza de que ressurreição de julgamento lá em João capítulo 5 não se refere a uma ressurreição de avaliação, mas uma ressurreição de condenação, de desprezo eterno. A resposta mais comum que eu recebi nos comentários em relação a este tema no primeiro vídeo que eu fiz foi a seguinte: ah, mas não faz sentido a pessoa morrer e depois ser condenada à morte de novo. Não faz sentido isso. Portanto, o julgamento tem que significar avaliação. Então foi esse tipo de argumento que eu recebi. E a minha resposta é bastante simples. A Bíblia diz que as pessoas serão ressuscitadas e muitas delas, por fim, terão a segunda morte. Elas vão morrer de novo. Isso é o que a Bíblia diz. Se você não acredita nisso, então você não acredita no que a Bíblia diz. Conforme eu já falei várias vezes nos meus vídeos, eu não lido aqui com opiniões. O que a Bíblia diz é isso. Ou você aceita ou você não aceita. E o segundo argumento que eu uso é a antítese do contexto imediato. Essa antítese prova que ressurreição de julgamento significa ressurreição de condenação. Mas talvez você se pergunte, o que é uma antítese? Uma antítese é uma figura de linguagem onde ideias opostas são contrastadas, são ideias antagônicas. E na Bíblia isso é bastante comum. A Bíblia contrasta muitas vezes, faz antíteses, entre vida e morte, salvação e destruição. Isso é muito comum na Bíblia. Inclusive tem um texto que é bastante conhecido de todos os cristãos, que é João 3,16. E aqui a gente vai ver uma antítese, olha só. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, com base nessa antítese, a gente consegue entender um assunto bem profundo, Aqui a vida eterna é contrastada com a destruição. Então, se você não crê em Jesus, você vai ser destruído. E se você crê em Jesus, exercer fé em Jesus, você vai ter vida eterna. Esse é o sentido do texto. Então aqui a gente consegue entender várias coisas profundas que até não estão sendo ditas claramente no texto, só com base na compreensão da antítese. Por exemplo, com base nessa antítese, a gente consegue entender que a vida eterna não é uma punição de Deus, mas uma bênção de Deus. Portanto, os maus não vivem para sempre, os maus não têm vida eterna. Só os justos têm vida eterna. Só os crentes em Jesus têm vida eterna. Então a vida eterna é um dom dado por Deus. Isso mostra que o tormento eterno, que é uma vida eterna em tormento, por assim dizer, não pode existir.
porque daí a antítese deixa de fazer sentido. E aqui em João capítulo 5, versículos 28 e 29, nós lemos conceitos antagônicos. Ressurreição de vida de um lado, do outro lado, ressurreição de julgamento. São ideias antagônicas. Isso é uma antítese. E essa antítese prova absolutamente que ressurreição de julgamento significa ressurreição para a condenação. Compreendeu o ponto? Gente, tá claro isso? Se não tá claro, você para aqui e assista de novo, tá bom? Bom, o terceiro argumento para a tese que eu estou defendendo aqui é a última referência das palavras vida e julgamento antes de João 5, 28 e 29. Então leia comigo João capítulo 5, versículo 24, alguns versículos ali antes dos versículos 28 e 29, que diz assim: Digo-vos em toda a verdade, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem vida eterna. Olha só, vida eterna. E ele não entra em julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Então aqui a gente vê mais antíteses, só que essa antítese ali é de uns versículos antes dos versículos 28 e 29. Então aqui Jesus contrasta julgamento com vida eterna. Absolutamente, a palavra julgamento aqui no versículo 24 significa condenação. E absolutamente a palavra vida é dita aqui, escrita, de forma clara como vida eterna. Então vida é vida eterna. Ressurreição de vida é ressurreição de vida eterna. Ressurreição de julgamento é uma ressurreição de condenação. E agora a gente volta lá para João 5, 28 e 29, onde Jesus contrasta de novo vida com julgamento. Então, o que é que significa? Aqueles que fizeram coisas boas sairão para uma ressurreição de vida. Eles sairão para a vida eterna. Essa ressurreição de vida não é uma ressurreição de meia-vida. E a ressurreição de julgamento não é uma ressurreição de avaliação. Antes, ela é uma ressurreição de condenação, porque ela é contrastada com vida eterna. Qual é o contrário de vida eterna? É a avaliação? Não, é destruição. Tá bom, gente? Então, acho que aqui está mais que claro, certo? E agora eu vou para o quarto argumento. E o quarto argumento é a coerência teológica na referência com Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Então, os três primeiros argumentos que eu fiz ali são linguísticos. O último argumento agora vai ser teológico. Leamos então Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Os demais mortos não passaram a viver até terem terminado os 1000 anos. Pois bem, então, de acordo com o que a gente estudou aqui, que a gente viu e ficou provado que lá em João capítulo 5, versículos 28 e 29, a expressão ressurreição de vida significa vida eterna, então nós temos uma questão aqui, porque em Apocalipse nós lemos que não existe ressurreição de vida durante os 1000 anos. Quando diz aqui que os demais mortos não passaram a viver até terem terminado os 1000 anos, o sentido do texto é o seguinte: não há vida eterna, não há ressurreição para a vida eterna antes de terminarem os 1000 anos. Então, por mais que as pessoas ressuscitem durante o milênio, elas não ganham a vida eterna durante o milênio. Essa ressurreição de vida que nós lemos ali em João capítulo 5 não é durante o milênio. Ela só ocorre depois dos 1000 anos terem terminado. Ali é que existe ou uma ressurreição de vida ou uma ressurreição de julgamento. Entendeu o ponto? Eu acho que para muitas pessoas isso aqui ainda está confuso. E eu vou dar uma explicação agora com um gráfico que vai ajudar você a entender melhor. Então veja esse gráfico aqui. Ali em cima diz assim, não passaram a viver antes de terem terminado os 1000 anos. Isso é Apocalipse 25. Ou seja, não há ressurreição de vida durante o milênio. O que é que isso significa? Pode significar duas coisas. Vejamos a primeira. A primeira é que, durante o milênio, as pessoas são ressuscitadas, porém, elas não têm nem uma ressurreição de vida, nem uma ressurreição de julgamento. A ressurreição de vida ou de julgamento só ocorre no final do milênio. E se, durante o milênio, as pessoas tiverem feito coisas boas, aí sim, no final do milênio, elas ganharão a vida eterna, com base não no que elas fizeram hoje, antes de morrer, na nossa era, não, mas com base naquilo que elas tiverem feito ou fizeram durante o milênio. Se elas fizeram coisas boas durante o milênio, no final do milênio, elas terão a ressurreição de vida. Ou seja, é quando elas de fato ganham a vida eterna. Elas passam a viver apenas depois de terem terminado os 1000 anos. Entendeu o ponto? Gente, se não está claro isso, para e assista de novo, tá bom?
E o contrário disso também é verdade. Aquelas que durante o milênio praticaram coisas ruins, no final do milênio, após os 1000 anos terem terminado, elas receberão uma ressurreição de julgamento ou condenação, com base aqui não no que elas fizeram antes de morrer, mas durante o milênio após a sua ressurreição. Se durante o milênio essa pessoa praticou coisas ruins, no fim do milênio ela vai receber a ressurreição de julgamento. Ou seja, ela é ressuscitada, ela recebe uma segunda chance, por assim dizer, de mostrar boas obras, mas ela não mostra boas obras. Ela desperdiça essa segunda chance durante o milênio e então, no fim do milênio, ela recebe a ressurreição de julgamento. Entendeu o ponto? E se ela fizer coisas boas, no fim do milênio, ela recebe a ressurreição de vida, ou seja, a vida eterna. A ressurreição que ela teve é para a vida eterna. Então, em João capítulo 5, versículos 28 e 29, onde Jesus falou que aqueles que fizeram boas coisas sairão dos túmulos memoriais para uma ressurreição de vida, esta vida é vida eterna. E aqueles que praticaram coisas ruins sairão para uma ressurreição de julgamento. E esta é a condenação. Eles vão morrer de novo. Este é o sentido do texto. Gente, eu acho que esse ponto está mais que claro. A grande dúvida agora não é mais sobre ressurreição de vida, nem ressurreição de julgamento, nem quando elas ocorrem. A gente já entendeu isso agora, está claro. Mas o novo entendimento do corpo governante agora, e é um entendimento do qual eu discordo, ensina que o verbo fizeram boas coisas e praticaram coisas ruins, essas palavras aqui, não se referem às ações praticadas durante o milênio. É isso que está ensinando o corpo governante agora. Então, o corpo governante está ensinando que essas palavras fizeram boas coisas, praticaram coisas ruins, se referem às ações que as pessoas praticam hoje, agora, neste sistema. E que a ressurreição de vida e ressurreição de julgamento não ocorrem no final dos 1000 anos. E aqui nós temos um problema, porque nós sabemos que a ressurreição de vida só ocorre no final dos 1000 anos. Como é que sabemos isso? Que Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, diz que não há ressurreição de vida, ninguém passa a viver antes de terem terminado os 1000 anos. Nós sabemos disso. Isso é fato. Então, não há ressurreição de vida antes do fim dos 1000 anos. Aqui é indiscutível. O corpo governante está errado nisso. Mas esse novo entendimento do corpo governante não é só isso. Conforme eu falei, eles estão ensinando agora que fizeram boas coisas e praticaram coisas ruins são as ações que as pessoas tiveram nesta era, antes de morrer. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque visto que não há ressurreição de vida antes do fim dos 1000 anos, se as ações que determinarão a ressurreição de vida ou a ressurreição de julgamento são as ações que as pessoas praticam agora, nesta era, a qual conclusão nós chegamos? Que a ressurreição, de fato, só acontece depois dos 1000 anos. Ou seja, durante todo o milênio, ninguém é ressuscitado. Mas, nesta hipótese, as pessoas seriam todas elas ressuscitadas apenas no final dos 1000 anos, e aí muitas delas, com base no que elas fizeram agora, nesta era, serão condenadas novamente à morte. Ou seja, elas só serão ressuscitadas para serem de novo condenadas à morte. Não existe uma segunda chance nessa hipótese. Poderia ser este o caso? E a resposta é: quem sou eu para dizer que não poderia? Entretanto, parece-me mais provável que Jesus estivesse falando aqui cronologicamente do final do milênio. Por quê? Porque é lá que as pessoas receberão de fato a ressurreição de vida, conforme a gente já viu aqui pelo sentido da palavra vida, se refere à vida eterna. Ninguém recebe a vida eterna antes do fim do milênio. A gente sabe disso, isso não é teoria. Então, visto que não há ressurreição de vida durante o milênio, apenas após o milênio, faz sentido entender que Jesus falou aqui, fizeram, praticaram no passado, cronologicamente do fim do milênio. Poderia ser o caso de que as pessoas receberão a ressurreição de julgamento ou de vida com base nas ações que elas praticaram agora? Poderia. Eu não sei se é esse o caso. Eu estou aberto à possibilidade. Poderia ser esse o caso? Poderia. O corpo governante entende que sim. Eu não tenho certeza. Eu ainda fico com o entendimento anterior que as testemunhas de Jeová tinham, que as ações aqui praticadas, feitas, boas ou más, são as ações durante o milênio. Mas, se não for esse o caso, se de fato o corpo governante está certo nessa colocação aqui do verbo fizeram e do verbo praticaram, aí nós temos um problema, porque aí não existe ressurreição durante o milênio.
Aí a ressurreição, de fato a literal, só ocorre no final do milênio. E aí as pessoas são apenas ressuscitadas ou para ganhar a vida eterna, ressurreição de vida, ou para ganhar a condenação eterna, ressurreição do julgamento. Porque é isso que significam as expressões ressurreição de vida e ressurreição de julgamento. Então ninguém mais tem uma chance, nessa hipótese, ninguém mais tem chance de mudar de proceder durante o milênio. Acabou. Então nessa hipótese, por exemplo, se hoje eu fiz más ações e eu venho a falecer nesse sistema, isso significa que eu só vou ser ressuscitado lá no final dos 1000 anos para receber a minha condenação eterna. E aí eu morro de novo eternamente. Só para isso. Então, a fim de driblar essa conclusão, o que é que o corpo governante fez? O corpo governante redefiniu, de forma completamente aleatória, as expressões ressurreição de vida e ressurreição de julgamento. Então, para o corpo governante, agora chega... Gente, isso aqui é patético. Ressurreição de vida significa ressurreição de meia-vida e ressurreição de julgamento significa ressurreição de meia-vida. As duas coisas para o corpo governante são a mesma coisa. Gente, isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Evidentemente isso está errado, tá? Evidentemente isso está errado. Então, acho que aqui ficou clara a explicação. Para mim, o entendimento anterior que vocês estão vendo na tela aqui, ele estava certo. Pode ser que as pessoas sejam condenadas eternamente lá no final dos 1000 anos em relação às ações que elas praticaram hoje. Pode ser, eu não sei, mas aí não tem ressurreição durante o milênio. Tá certo, gente? Então esse vídeo ficou um pouco longo, mas era importante que ficasse clara essa explicação. Tá certo? Um grande abraço a todos e fiquem em paz.